No vídeo de hoje vou comentar aqui sobre um livro que eu acabei de ler, já vim correndo aqui conversar sobre eles para vocês, que é um romance considerado o primeiro romance gay da literatura russa. Eu estou falando de Asas, do Mikhail Kuzmin, que foi lançado pela Carambaia com tradução do Francisco de Araújo. Gente, que livro interessante! E eu vou comentar também algumas coisas aqui que me chamaram muita atenção. Vamos lá, saber tudo sobre esse livro. Primeiro me desculpe porque eu tô com a voz estranha, né? Porque eu tô com um dente nascendo depois de velho. Mas enfim, o vídeo de hoje eu quero focar muito nesse livro porque ele me chamou a atenção por diversos aspectos, principalmente a evolução do pensamento humano, do comportamento humano, os preconceitos e coisas afins. Eu fiquei me perguntando, quando eu terminei de ler esse livro, uma coisa assim que muito me chamou a atenção. Porque o Mikhail Kuzmin lançou esse livro em 1906 e sabido, né, que ele era um homossexual assumido ali na Rússia. Eu fiquei pensando, um homossexual na Rússia é um pouco complicado. A gente sabe muito bem que as leis hoje impostas pelo governo Putin sobre a comunidade, né, LGBTQIA+, são muito tiranas. E o preconceito lá é muito grande. Então, a gente já viu, tem diversos documentários que falam sobre essa perseguição. Tem leis muito pesadas para coibir a homossexualidade na Rússia. Então, tem que ter muito cuidado. E aí eu fiquei pensando como era a vida do Mikhail Kuzmin. E aqui tem um pós-fácil bem interessante, que eu até vou dizer o nome do pós-fácil do Ivan Sokolov, que é muito interessante, que ele explicita muito bem como era a homossexualidade naqueles tempos, no final dos anos 1800, para o início dos anos 1900. Um ponto alto aqui que me chamou a atenção, que diz assim, ó: ademais, na Rússia de Mikhail Kuzmin é lembrado não só por seus motivos artísticos, por mais trágico que tenha sido seu primeiro romance com o príncipe George. Sim, ele teve um romance com o príncipe George. Kuzmin entrou para a história como um dos homossexuais mais livres e francos do modernismo. Havia claro algumas condições favoráveis a isso. Por mais estranho, o que ele fala, enfatizando isso, né? Por mais estranho que possa parecer hoje, historiadores como Dan Hurley nos dizem que até a criminalização stalinista da homossexualidade em 1933, sim, porque em 1933, durante o governo Stalin, foi criminalizada a homossexualidade. Isso antes, né, a vida dos homossexuais na Rússia era, ainda que possam apontar alguns importantes ressalvas, algo mais livre do que na Europa e nos Estados Unidos, por incrível que pareça. Eu fiquei muito surpreso com essa informação. Além do mais, tem um outro ponto aqui alto que me chamou muita atenção, que aí fala, né, essa questão mais contemporânea, que o autor aqui do pós-fácil diz que assim, e a situação da censura à homossexualidade nos últimos 100 anos mudou profundamente nos países ocidentais. Em dezembro de 2022, quando escreve esse texto, o romance de Kuzmin adquire uma nova pungência para o leitor russo. Mês passado, o governo da Federação Russa aprovou uma nova lei que efetivamente criminaliza qualquer representação LGBT em espaço público. Aí eu fico pensando nessa questão do quanto a gente às vezes retroage, né, um momento mais retrógrado do pensamento, né, e do comportamento da humanidade. Para vocês verem aqui uma coisa bem importante e interessante, o quanto a homossexualidade ali, antes de 1933, durante o governo de Stalin, aí não era esse negócio, né, que a gente vê hoje em diversos documentários relatando como é a Rússia perante a situação, né, da homossexualidade lá. O preconceito e todas essas leis que infringem o livre-arbítrio das pessoas e as escolhas e expor a sua sexualidade e ser quem elas são. E é interessante isso porque mostra como a vida era liberta, que, como ele enfatiza, o Kuzmin era um dos autores um dos homossexuais mais livres daquela época. Então ele mostrava quem ele era muito verdadeiro. Esse livro ele é muito importante para a literatura modernista da Rússia, sobretudo também muito importante para a literatura queer. Aqui a gente vai comentar
Aqui a gente vai se deparar com um jovem chamado Vânia, que é o Ivan, né? Ele carinhosamente é chamado como Vânia. Então ele vem do interior para ali para São Petersburgo e vai morar junto com uma família. E nessa família ele tem uma espécie de tutor. O nome dele é Larion, mas é chamado como Stroop. E esse homem, ele é um homem muito enigmático, mas é sabido que ele não esconde nada, né? Ele tem suas relações com outros homens, ele estudou na Europa, ele chama muita atenção por ele ser muito culto e ter essa mente mais liberta, progressista, moderna para a época, né? Porque ele não escondia seus amores por outros homens, ele tinha um relacionamento com outros homens. Além do mais, o Stroop, ele dançava balé, ele tinha vários conhecimentos da literatura, era um homem muito culto, estudou na Itália, estudou em alguns países e veio para a Rússia ali de volta, né? E era uma espécie de tutor, e virou o tutor, basicamente, do Vânia, né? Do Ivan. E o Ivan tinha uma espécie de admiração para com ele, mas também uma espécie de medo. E é bem interessante isso, porque mostra a formação, né, desse garoto, né? E um ponto que me chamou muita atenção, que é um dos pontos altos do romance, que ele parece muito, ou se não é um romance de formação, não um romance de formação do crescimento físico de uma pessoa, porque o romance de formação, ele caracteriza muito isso, né? Um crescimento físico e um crescimento também psicológico, crescimento intelectual, e a gente percebe isso no crescimento dele, uma formação do próprio Vânia, né? Dos conhecimentos dele, com a ajuda desse tutor e da sociedade em si, ali na Rússia. É interessante um outro ponto, porque a gente depara também com uma sociedade que é claro que tem alguns pontos ali que a gente percebe um preconceito, mas é uma sociedade muito liberta, sem muitos rodeios, sabe? Eu achei muito interessante isso. Além disso, uma coisa que me chamou a atenção é um romance muito polifônico no sentido de que trazer vários temas, as casas de banho russa, a homossexualidade, a morte inesperada de uma pessoa que é muito estranha por ter se afogado, e aí os sentimentos aflorando ali, essa relação de um homem mais velho com uma pessoa mais jovem, então toda a cultura também russa ali circundando. Um outro ponto alto, se você agora, né, depois que eu terminei e me deparei com a história do Cosme, há muito de autobiográfico, é um romance muito autobiográfico, porque aqui tem muito do autor, e isso me chamou muita atenção nesse ponto, porque a gente vê o quão liberto era o Cosme naquela época, né? O quão liberto era a questão da homossexualidade. As pessoas, tem até um ponto aqui que me chama muita atenção, que uma das mulheres diz assim, ó, existe amor entre homem e mulher, existe amor entre mulher e mulher, mas também existe amor entre homem e homem. Então, isso aqui é interessantíssimo, eu achei muito bonito alguns pontos. E outra coisa que me chamou muita atenção aqui no pós-fácil é que ele era muito comparado ao Oscar Wilde, era chamado Oscar Wilde russo. Parece que o Cosme não gostava muito dessa comparação aqui com o Oscar Wilde, né? Outro ponto que me chamou muita atenção, além dessa questão, né, claro, um outro ponto que me chamou muita atenção, claro, nessas questões polifônicas que eu digo que ele traz aqui muitos assuntos, muitos temas, a questão de religião também, né? Ele toca muito na religião ali, então é um romance muito pequeno, mas ele engloba tanto assunto. Os capítulos são muito curtos. Eu senti um pouco de falta de desenvolvimento. Eu queria que ele desenvolvesse mais esses temas, mas é um romance que mexe muito conosco, né? Mexe muito com nossos pensamentos, sobretudo sabendo o quão é difícil a vida de uma pessoa LGBTQIA+, lá na Rússia. Então, fico pensando muito nesse romance, o quanto as pessoas eram libertas, né? Eram mais livres ali naquele momento histórico, né? Aí ele fala sobre, tem um momento aqui que um dos professores, né,
podemos dizer assim, um dos tutores ali do Vanya, né, diz assim, ó: temos que evitar as artes seculares, não nos deixar tratar por médicos de outras religiões e guardar todos os jejuns. Somente os velhos dos bosques podem manter a velha ortodoxia, pois por que vou dizer que sou o que não sou? E por que serei eu aquilo que não julgo ser necessário? Como posso pensar só a nossa gente se salvará, enquanto o mundo todo permanecerá em pecado? Sem pensar assim, como é que posso me considerar um velho crente? É cruel aceitar qualquer outra fé e qualquer outra vida que menospreze as demais. Quem entende isso não pode ser crente de nenhuma religião. Eu achei esse trecho aqui muito forte, bem impactante. Ele diz: quem entende isso não pode ser crente em nenhuma religião. E isso que? Como posso pensar só a nossa gente se salvará, enquanto o mundo todo permanecerá em pecado? Sem pensar assim, como é que posso me considerar um velho crente? É cruel aceitar qualquer outra fé e qualquer outra vida que menospreza as demais. Muito forte isso, gente. Isso aqui é muito maravilhoso. Eu gostei demais desse autor. Um autor que muito me chamou a atenção. E caramba, como a gente aprende com a literatura, né? Porque nesse livro eu aprendi tanto, gente, tanto sobre essa questão da homossexualidade antes do regime stalinista, a homossexualidade ali na Rússia, a liberdade, né? Você ser quem você é, o comportamento das pessoas, a cultura em si, em relação à comunidade queer ali, né, na Rússia. Gente, esse livro é importantíssimo, sério, gostei bastante. Tá entre os meus favoritos ali. Mas é um livro assim para você refletir bastante. Eu vou levar essa reflexão para uns bons tempos. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele like. Se não está inscrito no canal, se inscreve e até a próxima. Tchau.